eu quero a mensagem do Senhor, que se encontra em Mateus, capítulo 16, e o verso 15 a seguir. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que quiser acompanhar conosco, em Mateus, capítulo 16, e o verso 15 a seguir. Vamos ler a palavra do Senhor nessa tarde. E disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus respondeu e disse: Eu vou ler o 14, irmãos. E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, e outro Jeremias, e outros dos profetas, um dos profetas. Vou passar por 16, por 16. E Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus respondeu e disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e nem sangue, mas o Pai que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E eu te darei a chave dos céus, do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Amém? Vamos orar agora. Glorioso Deus, maravilhoso, eterno Pai, Deus de misericórdia, Deus de benevolência, nós estamos na Tua presença agora, pedindo, Senhor, que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Fala, Senhor, que nós queremos ouvir a Tua voz nessa tarde, meu Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha abrir meu coração, meu entendimento, em nome de Jesus. Amém, igreja? A palavra do Senhor, Jesus estava perguntando aos discípulos: quem que vocês dizem que eu sou? O que o povo fala que eu sou? Aí muitos acharam que era profeta, outros falaram que era Elias, João Batista, e um dos profetas. E Jesus perguntou para os discípulos dele: e quem eu sou para vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro já de imediato falou: o Senhor é o Filho do Deus vivo, né? Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Senhor é Filho de Deus, né? E aí o Senhor Jesus pegou e falou assim: Pedro, bem-aventurado é você, que não foi revelado nem a carne, e nem não foi revelada a carne, mas foi revelado o Espírito de Deus, Deus que revelou para você que eu sou filho dele, revelou no seu coração que eu sou o filho dele. E aí ele falou assim: Pedro, tem mais. Pois eu também te digo, Pedro, que sobre essa pedra edificareis a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Jesus falou para ele assim: ó, sobre mim, Pedro, você vai edificar a minha igreja, e a porta não prevalecerá contra ela. Porque ninguém pode contra Jesus, contra Deus. Contra o nosso rei Jesus, ninguém pode. Ninguém vence ele, né? Ninguém. Ele é dono de tudo, ele faz tudo, ele é poderoso, ele é dono de tudo, né? E Deus entregou para Jesus todas as coisas. Todas as coisas Deus entregou nas mãos de Jesus. Jesus, para Deus agora, é aquele que manda aqui, né? Ele manda, ele que cuida do povo dele. E o que Jesus é, né? O que Jesus é? Jesus é a porta, né? Aquele que entrar por Jesus, entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta. Jesus falou assim: ó, Pedro, você vai edificar a minha igreja sobre mim.
Quem é o nosso alicerce? Quem é a nossa rocha? Jesus. Então, Pedro ia começar a edificar a igreja em quem? Em Jesus. Então, Pedro não pode sair dos princípios de Jesus, ele tem que ficar nos princípios de Jesus. Porque aquela igreja que não é edificada em Jesus, ela não é a igreja de Cristo. Só é a igreja de Cristo aquela que é edificada no Senhor Jesus. Então, a igreja não foi edificada no pastor, no templo, foi edificada em Jesus Cristo. Se tiver debaixo de um pé de manga ali, louvando a Deus, glorificando a Deus, que é debaixo de uma sombra ali no pé de manga, vamos supor que antigamente, quando eu era menina, lá no interior, eles começaram a igreja debaixo de um pé de manga, né? Eles cuidavam ali, a mulher limpava ali, fazia ali o culto. Não era um templo não era um templo, era uma sombra debaixo do pé de manga, e eles começaram a pregar a palavra do Senhor ali, e era a igreja de Cristo que estava ali, porque a igreja de Cristo não depende de parede, não depende de teto, ela precisa de Jesus. Jesus estando ali, aí a igreja do Senhor é edificada nele ali, nele ali. Então não importa o lugar que ela esteja, a igreja do Senhor, o templo que somos nós, em todos os lugares o Senhor está dentro de nós, nós somos o templo dele. E ele falou assim, ó, eu sou a porta, não há outro além de mim. Então não há pastor, não há irmã Lúcia, não há nenhum dirigente do ciclo de oração, que é a porta. A porta é Jesus. Jesus que é a porta, né? Ele é da nossa salvação, e aquele que passar por essa porta, que é Jesus, ele entrará e sairá e achará pastagem, né? Aquele que entrar sobre Jesus, nessa porta que é Jesus, ele fala assim, ó, eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem, né? Então, você não vai passar, você vai entrar e sair, né? Porque eu sou a porta. Então, a porta é Jesus, a porta não é o templo, né? Falar, não, tem igreja onde tal, só vai ser salvo se você estiver nessa igreja. Não. Você só vai ser salvo se a sua vida estiver alicerçada em Cristo Jesus. Se a sua vida estiver alicerçada em Cristo Jesus, aí você vai ser salvo. Se ele não estiver alicerçado em Cristo Jesus, você não vai ser salvo, porque a nossa vida tem que estar edificada nele. Né? Tanto que ele fala na palavra dele, Fala, que aquele que edificar a sua casa sobre areia, casa, nós. Ele está citando a pessoa, uma pessoa que edifica a sua casa. Se ela edificar a sua, como que diz? Eu vou ler para vocês em Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a pratica, assemelhá-lo-ei a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correu os rios, assopraram os ventos, combateu aquela casa e ela não caiu porque estava edificado na rocha, né? Então, quando a gente serve a Deus na igreja, ali o templo é para adoração a Deus. O templo é aquele lugar que a gente vai, é para adorar, exaltar o nome do Senhor ali, em comunhão com os irmãos, todos em comunhão, todos com o mesmo amor, todos com o mesmo propósito, todos buscando a presença, né? A presença de Deus, né? Todos nós ali em comunhão. Ali é um lugar de reunião para buscar a presença do Senhor. Mas nós é que somos o templo de Deus. Porque Deus não habita no templo de homem, então nós somos o templo de Deus. Então não é determinada igreja que vai te levar para o céu, é você com Deus. É se a sua casa está edificada na rocha, em Cristo Jesus. Se você aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e se Ele é o Senhor da sua vida, permanece sendo Senhor da sua vida. O que Jesus é? Jesus é o bom pastor.
né? Ele é o pastor e ele fala assim: eu sou o pastor, o bom pastor. Eu sou o pastor. O pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu quero dizer assim, tem algum pastor que vai dar a vida? Apesar que morrem muitos missionários aí dando a vida, mas eles não têm como ser o seu pastor, como Jesus é seu pastor, porque eles não estão com você em todos os lugares que você tiver. Eles podem te pastorear, né? Eles até podem te pastorear, mas eles não podem. Mas só vou responder aqui que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Esse pastor, ele está contigo em todos os momentos, em todos os lugares. O Senhor está contigo em todos os momentos, em todos os lugares. Mas nós precisamos de um pastor na realidade. Nós precisamos de um pastor, onde nós vamos buscar o aconselhamento, um líder espiritual. Nós precisamos sim, sabe? Mas, irmãos, o pastor, a sua vida tem que estar edificada no Senhor Jesus. No Senhor. Muita gente fala assim, nossa, o pastor lá da frente, ele caiu, está em pecado, e a pessoa vai e afasta da igreja. Irmãos, ele é ser humano, você é ser humano. Você não pode depositar sua vida espiritual num pastor ou numa irmã do grupo de oração, na minha, ou seja, quem for, porque ele é ser humano. Pode que acontecer uma tentação e ele cair naquela tentação. E você não vai desviar por causa disso. Por quê? Porque ele é falho, ele é ser humano. Então, quando você vai para a igreja, adora o Senhor, respeita seu líder, faz o que nós temos que fazer na casa do Senhor, ser como nós devemos ser, obedecer como o Senhor nos ensinou a obedecer, não significa que o pastor, ele para você, está no lugar de Jesus na sua vida. Ele não está na minha vida, nem na vida das irmãs. Ele é seu líder, você tem que respeitar, você tem que ajudar, o que você puder fazer para ajudar ele, isso é a nossa missão. Nós temos que fazer, senão o Senhor vai rejeitar nós. Nós precisamos, mas é isso o que eu quero dizer. O que eu quero falar agora e focar é que o Senhor é seu pastor. Que o Senhor, ele é que vai direcionar a sua vida. Se o seu líder religioso, ele não é mais adequando junto à palavra de Deus, dentro da palavra de Deus, está lá dentro da palavra de Deus, você não vai no mesmo caminho dele. Não vai no mesmo caminho. Por quê? Porque o seu pastor é Jesus. Você serve a Jesus. Então você tem princípios de Deus, da palavra de Deus. Nós vemos na palavra de Deus também que Jesus, ele é obediente. E ele falou aqui na palavra dele aqui, em João capítulo 14, o verso 23, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, a palavra, e o meu Pai o amará, e veremos para ele, e faremos nele morada. Entendeu aí? Se a palavra de Deus estiver em nós, se nós obedecermos à voz de Deus, a palavra de Deus, irmão, não é a palavra de outra pessoa, de uma pessoa desconhecida, não, é a palavra de Deus. Nós não podemos sair da palavra de Deus. Tá entendendo? Se alguém falar alguma palavra estranha para você, você não ouve aquela voz, porque as ovelhas, ela conhece a minha voz.
Quando eu falo com elas, elas conhecem, elas sabem. Então, se não tiver de acordo à vontade de Deus, a palavra de Deus, e a pessoa, o líder espiritual lá, o líder lá da igreja, começou a falar coisa que não está de acordo à palavra de Deus, que você guardou ela no seu coração, você não vai obedecer ele. Por quê? Porque não está dentro da palavra de Deus. O próprio Jesus, ele obedeceu a Deus. Ele veio ao mundo porque o Pai mandou ele vir. Ele veio fazer as coisas que o Pai mandou ele fazer. O Pai mandou ele fazer. E nós, irmãos? E nós? Jesus falou assim: se guardar os meus mandamentos, permanecerei no meu amor, de modo que eu tenho guardado os mandamentos que o meu e tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então, Jesus, ele guarda os mandamentos de Deus. E ele veio para cumprir os mandamentos do Pai. E nós temos que obedecer aos mandamentos de Deus. Porque Jesus transferiu para nós, deixou para nós todo o mandamento de Deus, que na realidade o Senhor já tinha escrito, já tinha profetizado, já vem o Velho Testamento, o Novo Testamento. O Senhor veio só para... o Senhor não veio aniquilar essa lei. A lei que estava para trás, disse, não, ela não tem valor. Não, eu vim foi cumprir a lei. Eu vim cumprir. Então, assim, do Novo Testamento, do Velho ao Novo Testamento, até Apocalipse, do Velho ao Novo, é só cumprimento. A palavra de Deus responde a palavra. E o Senhor não vai te deixar enganado. O Espírito Santo, ele vai, quando você vai lendo, o Senhor vai falando no seu coração, e ele vai te direcionando. E quando a pessoa fala uma palavra estranha, você fala, não é, essa voz não é do meu pastor, não. Essa voz não é, ela é estranha, e eu não vou para lá, porque não é meu pastor. Então, assim, muitos hoje estão falando assim, eu não sou crente por causa você vê os escândalos, você vê não sei o quê, você vê não sei o quê, falso profeta, fala hoje, e fala não sei o quê. Mas quem serve o Senhor, ele ouve a voz do Senhor. Essa pessoa não se converteu. Eu saí da igreja, foi por causa da irmã, foi por causa do pastor, foi por causa não sei quem, Não, você saiu porque você não estava alicerçado na rocha. Uma vez que você estiver alicerçado na rocha, você não sai para lugar nenhum. Você não se desvia. Não tem como desviar. Você não se desvia. Porque quem está em você é mais forte. E você reconhece que o ser humano é falho quanto você também. Se ele cometer coisas terríveis, você vai saber, miserável, pobre homem que nós somos. Fulano era tão usado e ele caiu. Então, nós não seguimos seres humanos, nós seguimos Jesus Cristo. Não tem aquele corinho que fala, estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não, né? Nós estamos seguindo a Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor. Então, se nós não aceitamos Jesus no nosso coração, de todo o nosso coração, nos entregamos, deixamos Ele ser nosso Senhor, qualquer vento nos derruba. Qualquer fofoquinha, qualquer diz que te derruba. Porque você está alicerçado no homem. Você quer que o homem te reconheça. Mas quem serve a Deus, ele quer ser reconhecido por Deus. Ele quer que Deus reconheça ele. Ele preocupa com Deus, ele sempre está preocupado em fazer a vontade do Pai. E Deus é amor. Né? Deus é amor. Agora tem aquela desculpa assim, eu estou servindo a Deus, eu fui lá e falei para fulano que ele tem que converter, porque ele tem que sair, porque ele é assim, porque ele é assim. Não, não é Deus. Jesus tem uma palavra muito maravilhosa. Olha, Jesus ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Ele não veio para condenar.
o mundo. Ele mesmo fala, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim salvar o mundo. Né? Então, quem somos nós condenar uma pessoa, seja ela quem for? E o próprio Jesus falou assim, ó, a palavra, no dia do juízo, essa palavra que vai te condenar, é ela. Sabe quando a mãe fala para uma criança, ó, pai, eu vou falar, Deus é tremendo, sabe? Deus é o nosso Deus, Deus é o nosso Criador, porque a gente segue essa linha. Mesmo que não queira, mas segue aquela, mesmo que muita gente não assuma, mas nós seguimos a linha. Olha aqui, quando uma mãe vai disciplinar uma criança, ela pega essa criança, ela fala assim, minha filha, não mexe, não sobe na cadeira, porque se você subir, você vai cair, meu amor, não sobe. Só sobe quando a mamãe estiver perto. Não sobe. Aí a criança teimosa, crente teimoso, criança teimosa, sobe e ela só vê o barulhão. Pá, caiu. Mas a palavra que trouxe as consequências. Não foi isso? Foi a palavra da mãe. A mãe não falou para ele cair. Não queria que ele caísse. Aí ele fez e caiu. E se machucou. Por quê? Porque ele não ouviu a palavra. Se ele tivesse ouvido a palavra, ele não tinha caído. Né? Então o Senhor não deixa nós enganados. Ele falou, eu falo para vocês que a palavra é quem vai condenar vocês no último dia. Mas mandou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele veio para quê? Ele veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio para nos convencer. Ele veio para nos mostrar. Você sente quando você está em pecado, fala, nossa, eu estou em pecado. Por mais que a pessoa não queira assumir, irmã. Por mais, eu vejo vi uma frase, tem tempo que eu não vejo ela mais, mas eu vi uma frase. Uma menina chegou na casa de uma determinada pessoa e falou assim, de uma irmã, e falou para ela um monte de coisa lá, algumas coisas lá, e a irmã não estava, ela acabou que não estava ligada no Senhor, né? E ela pegou e entrou na conversa daquela pessoa e falou coisas também. Aí ficou. Aí depois ela saiu, a pessoa saiu e ela começou a falar. E depois ela falou assim, nossa, fulana fez eu pecar. Você acha que se a pessoa tiver alicerçada em Cristo Jesus, se a pessoa chegar outra lá e falar, ela estando em Cristo, ela está repreendendo aquilo. Pelo Espírito Santo de Deus, ela fala, Senhor, repreende, meu Deus, repreende, Jesus, essas palavras. Em espírito, ela está orando. Meu Deus, acalma, fulana, dê calma para ela. Dê calma. Teve uma irmã também que uma irmã marcou um horário com ela e a irmã não pôde comparecer naquele horário. E a irmã falou um monte de coisa. Aí a irmã chegou atrasado, foi, irmã, eu cheguei atrasado, foi por motivo justo, né? Isso, a irmã falou, mas você fez eu pecar. Você acha que a irmã fez ela pecar? Ela já estava com o pecado dentro dela. Ela já estava com o pecado dentro dela. Nem Jesus fez, nem ninguém fez. Ela já estava com o pecado dentro dela. E ela só jogou fora o que estava dentro dela. Você acha que a pessoa aceitou o Senhor e o Senhor é Senhor da vida dela? Não. Não está sendo Senhor da vida dela. Naquele momento, o Senhor não foi Senhor na vida dela. Não foi. Porque ela só falou coisa que não existia. E Deus é sim, sim, não, não. E Deus é Deus da verdade. E ela acusou a irmã de não ter chegado no horário. Ela acusou. E quantos de nós não fazemos isso? Olha, vamos olhar para dentro de nós. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Ou a nossa voz? Ou a nossa natureza carnal? Ou a voz do inimigo?
De quem que nós estamos ouvindo a voz? Quem é o nosso pastor? Porque a ovelha, ela conhece a voz do pastor. Então, de quem que nós estamos ouvindo a voz? Toda vez que a gente parar para pensar antes de fazer alguma coisa, eu falo para vocês que eu aprendi muito isso com a irmã Cleia. Muito, 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 muito. Muito. Sabe? Foi uma das guerras que ela fala que começou essas guerras e a irmã Cleia tem esse negócio, que é muito santo, sabe? Muito santo. É discernir as vozes. Tentar discernir as vozes. Às vezes a voz pega no pescoço dela, dá uma enforcada, e ela fica lá sufocada, 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 mas ela fala, não, essa voz não é do Senhor, essa voz não é do Senhor, essa voz não é do Senhor, mas ela está lá sufocada. Por quê? Porque ela fala, não, por mais que a minha natureza queira, por mais que a minha natureza, essa voz não vem do Senhor. A ovelha conhece a voz do Senhor Jesus, é o bom pastor, e ele é luz, irmãos, luz, não fica em trevas. Quem vai ficar em trevas, estando em Jesus. Não é que as pessoas falar para você a palavra não vai te afetar, ela pode até te afetar, mas você não pode pecar, né? E Jesus é luz. Quem anda em Jesus não anda em trevas, ele anda na luz. Então a luz esclarece, não há mentira na luz. Tem como, irmãos, o sol do meio-dia esconder um carro na sua frente, uma pedra na sua frente, alguma coisa na sua frente? Não tem. E Jesus é luz até mesmo nas trevas. Até mesmo nos lugares escuros, o Senhor é luz. Em Jó, né? Vamos lá em Jó, para vocês verem que Jesus, Deus é luz até nas trevas. Porque para Deus, noite é dia. Noite é dia. Então, se nós servimos um Deus tão poderoso desse, que Deus faz da noite dia, então, irmãos, por que pecar contra o Senhor? Né? Não tem por que pecar contra o Senhor. Ele fala assim, Jó 18 e o verso 6. A luz e a escuridão nas suas tendas. Não é aqui, irmãos. É um verso 17. Deixa eu ver aqui. Para mim era verso 17, verso. Deixa eu ver aqui. Ele fala que a luz e as trevas para Deus é a mesma coisa, não muda nada. Nada. As trevas para Deus, Deus enxerga tudo a mesma coisa, não muda nada. Então, quer dizer para os irmãos, Jesus é luz, e aonde está Jesus, não há treva. Sempre há luz. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja treva, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Aqui ele está falando assim para o cristão. O cristão, quando ele está nas trevas, trevas de luta, provações, para ele, aquele que confia no Senhor, que anda no Senhor, as trevas para ele é como se fosse a luz do meio-dia. Ele sabe que Deus vai dar vitória para ele, ele sabe que é um processo que Deus está fazendo com ele. É só um processo. Então, Jesus, ele é o bom pastor, ele é luz, é o libertador, ele veio para nos libertar. Libertar do pecado, da morte, né, eterna, né? Jesus, ele veio para nos libertar da morte eterna. Vamos ler aqui para os irmãos. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
né? O Senhor Jesus, ele veio para nos libertar. Eu falei de resgate, porque o Senhor veio nos resgatar, veio tirar nós do banco do céu, mas essa palavra que ela veio assim, se você liberta do seu pecado, se Jesus te libertar do seu pecado, verdadeiramente você vai ser livre. Verdadeiramente você vai ser livre. É o que a irmã estava falando aqui há pouco. Não aponte ninguém, olha para dentro de você. Você já tem muito abacaxi para descascar. Eu tenho muito abacaxi para descascar. Quem sou eu? Quem sou eu para falar de uma prostituta? Quem sou eu? Quem? Eu não tenho nem coragem. Eu não tenho. Porque eu estou em pé pela graça. Eu estou sustentada por Cristo, não eu me sustento. Eu sou totalmente dependente e sustentada por Jesus Cristo. Quem sou eu para falar do pecador? Jesus, ele falou assim, ó, eu vim para libertar vocês, não foi para julgar vocês, não. E Jesus, irmão, sempre andava contramão, né, ao povo de todas as épocas, né, naquela época e nessa também. Conversava com prostituta, sentava, ia para casa de ladrão, pecador, cobrador de impostos, né? Ele era totalmente contramão, sabe? Contramão ao mundo. A irmã estava falando aqui, muito importante a palavra dela, Deus não faz exceção de pessoas, todos são dele. Aquelas pessoas que está precisando, vamos supor, financeiramente, Deus deu a graça para outros ajudar, para outros irmãos, é para acolher aqueles. É para acolher. Porque somos todos irmãos. Um dia eu estava conversando com a missionária, e eu falei para ela, falou assim, ô irmã, obrigada por estar. Eu falei, irmã, nós duas somos irmãs. Irmãs. Nós somos irmãs. Lembra, não interessa de onde que você estiver, o que, não, nós somos irmãs. Você é minha irmã? Irmã em Cristo Jesus. Então, nós estamos fazendo mais do que Deus nos ordenou. O que o Senhor nos ensinou. Que nós temos que amar o nosso irmão, amar o nosso próximo, amar. Essa é lei. É o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e os dois maiores, amar o próximo a ti mesmo. Isso é lei. Não sobe se não tiver isso no coração. Por isso nós estamos atrás do dom do amor. Por isso nós buscamos o dom do amor. Que nós precisamos ter, porque se não tiver ele, quando Jesus voltar, nós não tem condição, a palavra vai nos julgar. Não é fazer esses Fala, Deus. favor para aparecer, pôr lá dentro do nosso ser, lá dentro. Que a nossa natureza não é natureza de amor. Nossa natureza é contrária à natureza divina. É contrária, é contramão as duas. E nós temos que andar contramão à nossa natureza. Porque a nossa natureza, ela almeja o mundo. E a natureza de Deus é divina. A natureza de Deus é natureza eterna, caráter cristão, caráter de Deus. É ter paz com os irmãos, é união com os irmãos, é amor para com os irmãos, é mansidão. O Senhor Jesus falou que ele é o quê? Manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrarei descanso para as vossas almas. Né? Jesus falou, né? Em Mateus, capítulo 11, o verso 28. Vinde a mim todos que estáis cansados, eu primeiro que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas. Ele veio para quem? Ele veio como médico. Eu não vim para quem está curado. Eu vim para curar. E tem alguém aqui na terra que não precisa de Jesus? Existe alguém? Não existe.
Todos somos dependentes, precisamos dele totalmente, porque sem mim, nada podeis, nada, é nada. Sem mim, nada podeis fazer. Então, nós precisamos dele. Eu sou manso e humilde de coração. Agora, irmão, como que Deus, ele é humilde, Jesus veio e nem morada tinha. Nem morada ele tinha. Nem morada. Jesus, ele não ia em loja de grife, você não via falar nada dessas coisas, só no templo ensinando, quando não estava no templo, estava na casa de um pecador, quando não estava na casa de um, estava na casa do outro, quando não estava andando atrás de gente, era só atrás de gente atrás dele, e aquele negócio todinho. Ele não tinha tempo, nem... Tem Bíblia que fala, nem comer direito ele tinha tempo. O povo não deixava. Teve uma vez que ele olhou a multidão atrás dele, e ele teve compaixão da multidão. Ovelha sem pastor. Ovelha sem pastor. E hoje a gente está vendo, irmãos, que a igreja, ela tá carente de pastor. Está carente de pregação, de transformação, de libertação, de conversão. O negócio é prosperidade, faça o coração sentir, não, seu coração é enganoso, não tem como, irmãos, nós seguir nosso coração, não tem como, não tem, isso não tem como nós seguir nosso coração. Se nós seguir nosso coração, nós vamos ser que nem aquele menino. A mãe, fulano, não sobe nessa escada, você vai cair, o menino sobe na escada, quando a mãe só escuta o barulho, quebrou o braço. Então, irmãos, ninguém fala, você precisa de Jesus, porque, sabe por quê? Porque vai desmascarar muita gente. Vai desmascarar. Se fulano estudar Jesus Cristo aqui na Bíblia, não, olha lá, ninguém passa mel na sua boca. Ninguém passa mel na sua boca. Ninguém te adoça qualquer coisinha. Ninguém te põe ali um anzol ali, uma isca, para te fisgar para ele. Se a pessoa conhecer Jesus, se a pessoa buscar Jesus, se a pessoa andar atrás de Jesus. Teve um dia que eu estava assim, Senhor, eu vou orar mais, orar. Eu comecei a orar. Senhor, a tua presença, Deus me mostrou uma visão, falou assim, sem minha palavra não tem como sair, não. Você gasta esse tempo todinho orando, então você divide. Um tempo de oração, um tempo da palavra. Porque a palavra em nós, irmãos, ela, em oração, em jejum e palavra, nossa vida é luz. Porque Jesus passa a iluminar a nossa mente. Acende uma luz na nossa mente. A luz. Aí o pecado não chega. O diabo vem, mas a gente está ali preparado. Aí por isso nós somos revestidos nas armaduras de Cristo. Através de quê? Jejum, oração, leitura da palavra e vigilância. Não tem como ele tragar. Porque ele está aceso ali, Está aceso. Está uma luz acesa, brilhando. Está brilhando. Não tem como. Né? Então, Jesus é a luz, Jesus é a água, nós não temos sede, é libertador que veio para nos libertar, é o pão da vida, não temos fome. Jesus, ele obedeceu o Pai, como foi lido aqui, né? E ele falou para nós assim, que quem bebe da carne dele, come a carne dele, bebe o sangue dele, desculpa, irmão, inverti. Quem come a carne de Cristo e bebe o sangue dele, terá vida. E ele fala assim, e verdadeiramente vocês estão comendo a minha carne e bebendo o meu sangue, porque foi rasgada a minha carne
mesmo. Eu morri mesmo por vocês. Verdadeiramente vocês estão comendo a minha carne e verdadeiramente vocês estão bebendo meu sangue. Tá? Então, na hora que vai celebrar a Santa Ceia, que é a memória da morte de Cristo, você está realmente comendo a carne de Cristo e bebendo o sangue de Cristo. Foi sacrificado mesmo por ti. Foi com muita dor. Então, muita responsabilidade. Irmãos, eu estava na sala de oração na madrugada, eu sempre falava, miserável homem, não sei o quê, eu sou pecador, não sei o quê, ficava assim com Deus, ainda até chorava, era aquela coisa. E o pastor falou assim, irmão, vocês não são miseráveis. Vocês não são. Pedro, Jesus é a rocha, é a pedra. E Pedro é fragmento de pedra. E unindo com a pedra que é Cristo, edifica um edifício. Então ele falou assim, ó, responsabilidade. O que eu quis passar para mim? Você é um tijolo ali, minha amiga. Você é uma pedra ali para edificar o templo, tá? Então, responsabilidade. Tem esse negócio de ficar, eu não sou, não. Você tem responsabilidade aqui na terra de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. Você tem a responsabilidade de cumprir os mandamentos de Deus aqui na terra. Para que a igreja de Cristo não se desvie. Para de dar uma de coitadinha. Para de dar uma de coitadinha. Eu estava toda naquela emoção. Eu sei. Eu sei que eu fui comprada. Eu tenho valor. Eu fui comprada com o sangue de Cristo. Hoje eu não penso assim mais. Eu já penso, nossa, meu Deus, que responsabilidade. Meu pai, que responsabilidade. Todo dia eu levo já pensando, nossa, que responsabilidade. Tem uma responsabilidade, a minha responsabilidade é grande. Esses dias eu estava conversando com a menina, né? E estava indicando uma irmã. Eu falei, ó, ela é uma grande serva de Deus. Com trabalho. Ela falou, para mim já tá bom. Me passa o nome dela. Não quero saber se ela está trabalhando. Aleluia. Não quero saber se ela faz o serviço certo. Não pode mandar ela para mim, porque se ela é uma serva de Deus, eu quero ela. Eu falei, não, pois ela é uma serva de Deus. Isso eu posso falar para você que ela é uma serva de Deus. É uma menina de Deus. É uma serva do Senhor. Ela falou, não, então manda para mim. Tá bom. Isso para mim basta. Desse jeito. Sabe? Estava no serviço, ela foi comprar ali, aí ela foi falar para mim. Aí eu tinha indicado, falei, não, ela é uma serva de Deus. Ela falou, não, é uma serva de Deus, para mim basta. Já quero ela. Só quero que você me passe o número dela. Falei, você vai ter companhia de oração dentro de casa. Ela falou assim, então me dá. Lembrei quando eu trabalhava de faxina, sabe? Até hoje minhas patroas falam comigo. Até hoje. Deus operava tremendamente na casa delas. Operava tremendamente. Deus me usava poderosamente ali no meio delas. E até hoje, elas têm um carinho por mim. Uma está fora do Brasil e onde ela está, ela manda, e ela, Lúcia, eu estava pensando em você e quero falar com você e tudo, sabe? Aí eu lembrei, né, que coisa linda. Jesus é lindo. Jesus é maravilhoso. A gente tem Jesus, a gente tem tudo, irmãos. Tudo. Então, Jesus é a porta, Jesus é obediente ao Pai, Jesus é o alívio das nossas cargas, né? Jesus é humilde, igual eu falei. Jesus não veio para julgar, mas salvar o mundo, que foi Marcos, esse é o capítulo 44, 45. Esse é a que eu quero, sabe? A parte que eu quero, 44 e 45.
44. Voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acharás. Não, não é essa, não. Deixa eu ver. Não é João. Desculpa, não, eu estou em Mateus. Aqui, 46. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz e vim ao mundo. Para todo aquele que crê em mim, não pereça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crê, eu não julgo, porque eu não vim, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. Quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue, a palavra que tenho pregado. Essa há de julgar no último dia. Então ele fala assim, ó, eu estou avisando vocês para que vocês não façam, estou mandando o Consolador para vocês, para cuidar de vocês, para mostrar para vocês o pecado, né? Eu quero falar para vocês, nós somos justos e no final essa palavra vai julgar vocês, tá? Então quando a mãe falou, não sobe na escada, meu filho, porque você vai se machucar. Aí você, papapá, sobe lá na escada, cai de cá, quebra o braço, mãe leva para o hospital. Ai, tá doente, mas isso é o preço. É o preço da desobediência. Então o Senhor fala com nós nessa tarde. É o preço você falar mal do seu irmão. Você vai ter que pagar. Você está levantando contra ele. Quem tem amor, irmão, não julga. Quem tem amor, não fala mal. Quem tem amor, cuida, zela. Não é assim que Deus faz com nós? Quem tem amor, protege. Não é assim que Deus faz com nós? Ô, Jerusalém, tanto ter cuidado de vocês, que nem a galinha cuida do pinto. Vocês debaixo das minhas asas. Em Salmos. Vamos lá em Salmos. Salmos, capítulo 91. Deus me deu uma visão bem nesse 91. E ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. O seu escudo, a sua verdade, escudo e bronquel. Gente, Deus anda muito na verdade. É verdade assim, ó. Tá. Mentiu, não é com ele. Deus não aborrece as obras da carne, aborrece as obras das trevas. Porque a luz vai mostrar as obras. Irmão, vamos nos converter. Isso não adianta, irmãos. A nossa carne é uma lepra. Todo dia o Senhor tem que tirar aquele negócio todinho lá e começar a passar a curar. Só o sangue dele é que cura essa lepra. Entende? A nossa natureza. Enquanto mais nós vamos buscando a ele, quanto mais ele enraiza em nós, quanto mais nós buscamos ele, mais nós vamos tendo força e é mais difícil a gente cair. Por isso que tem os escolhidos. Tem os que estão condenados e outros que são escolhidos. Se nós só quebrar o braço, tudo bem, mas o duro é perder a salvação de vida eterna, porque Deus não vai levar para a casa dele pessoas que desobedecem. Irmão, tem uma coisa que eu quero dizer para os irmãos aqui também. Não estou falando de doutrina de igreja, que a minha é doutrinada, em roupa, essas coisas. Mas eu quero dizer para os irmãos, roupa não salva ninguém. Sapato não salva ninguém. Eu não estou falando para os irmãos, para ninguém ficar regalia. Ah, porque agora tem metade do peito para de fora e vai aquele negócio todinho. Você tá entendendo? Deus não está nisso aí. Mas roupa e sapato não salva. Eu posso tampar minha cabeça, pôr um véu na minha cabeça, tampar até os pés. Eu não sou salva se não tiver amor. Se eu não amar, se eu não obedecer, eu vou perder a salvação. Não tem jeito. Não compra Deus com aparência, irmão. Não tem jeito. Não adianta vocês
Ele fala assim, não adianta, seus fariseus hipócritas, vocês alargam a franja de vocês para mostrar que vocês fazem, para terminar a Deus. Vocês estudam a lei do Senhor. Paulo não estudou tanto. Paulo conhecia lei. O Senhor derrubou tudo o império de Paulo. Estudou tanto, edificou o império dele dentro dele. O Senhor. Agora comigo é o seguinte, quem não obedecer vai morrer. Não sei o que. Ele falou, não, peraí, filho, deixa eu podar você. Foi lá o prédio que ele edificou no ser dele lá, que estava fazendo tudo certo com Deus. Deus derrubou o estudo dele, tudo. Vamos começar de novo. Você estudou a lei, mas não me conhecia. Lei sem eu não tem jeito. Tem que ter os dois. Tem que ter a lei, mas tem que ter a graça. Você tem que ter eu na sua vida. Tem que ter o Espírito meu na sua vida. Tem que ter amor. Não adianta, você pode conhecer a Bíblia fora a fora. Você pode tampar a cabeça, da cabeça aos pés. Mas se não tiver amor, não adianta. Se não tiver Deus, Deus é amor. Se ele não morar em você, não adianta. Então, Paulo, vamos derrubar esse negócio. Vamos derrubar seus ensinos, seu estudo todinho, vamos derrubar seu orgulho, tudo, vamos deixar lá no chão. Vamos edificar outra casa agora, Paulo. Porque essa aí não presta. Vamos edificar outra casa. Essa casa é mais dolorosa. Agora você vai aprender a amar, zelar. Você já viu tanto que Paulo sofreu? Nossa, só Deus na terra. Paulo sofreu demais, gente. A igreja de Corinto, ô igreja pecaminosa, esse Paulo sofria, era ralado de tanto sofrimento, sabe? Escrevi uma carta para conserta, povo, afasta do adultério, da prostituição, do pecado, da idolatria, sai do pecado. Sabe, Paulo sempre falando, explicando pessoas, sai do pecado, afasta do pecado. E o povo ali, ó, só no pecado. Só no pecado. Só no pecado. E ele ensinando, sofreu, irmão, mas não matava ninguém. Não matava ninguém. Aí ele foi ver o sofrimento de Cristo. Jesus falou, não vim condenar ninguém, eu vim salvar. Essa palavra vai condenar vocês no dia do juízo. Não vai ser eu. Amém, irmãos? Deu para entender, irmãos, a palavra? E ele falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Louvado seja Deus. Amém. Amém, Jesus. Irmã, Deus abençoe pela oportunidade, irmã Cléia, que me convidou, irmã Maria Auxiliadora, que está na frente desse trabalho. Foi essa palavra que o Senhor me deu.